This meeting is being recorded. Muito boa noite. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, dou as boas-vindas a mais um tema muito importante. Hoje vamos debater aquilo que é o Chemsex e literacia em saúde. É um tema que tem naturalmente impacto para a saúde. O objetivo deste webinar que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde faz é destinado a uma maior conhecimento, uma maior capacidade de entender o que é esta, esta, esta situação, este evento, este nome que muitas vezes as pessoas confundem, e que trazemos aqui especialistas, que nos podem esclarecer de uma forma muito clara. Eu começaria por dar as boas-vindas, em primeiro lugar, à coordenadora do Grupo de Trabalho de Literacia em Saúde para o HIV, a mestre Catarina Esteves Santos, que tem aqui um papel determinante na Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde ao longo dos últimos anos no apoio a questões que têm a ver com as infecções sexualmente transmissíveis e neste em particular alguns temas que nos requerem alguma reflexão, como é este, o chemsex. Eu passaria a apresentar os nossos oradores, com todo o gosto, e começaria pelo Tiago Torguia. Tiago Torguia é uma pessoa não binária, vive com HIV, é formado em intervenção social, tem experiência em trabalho comunitário, não só na redução de danos, mas também na promoção da saúde e dos direitos humanos, essencial. Também é mediador social e redutor de danos na Opus Diversidades, poderemos conhecer um pouco mais daqui a pouco, e desenvolve uma prática centrada na pessoa, com enfoque naturalmente na literacia em saúde, na prevenção do VIH e outras ISTs. Também dá apoio a pares e intervenção em contexto de uso de substâncias. Fez a formação internacional em Personal Centered Care pelo IAS e vai participar no AIDS 2026 no Rio de Janeiro. Colabora como formador em várias iniciativas sobre chemsex, redução de danos e saúde comunitária. E também é muito ativo em projetos de sensibilização e advocacy nas áreas do VIH e nas experiências LGBTQIA+. Muito bem-vindo, Tiago Atelier. É Obrigado, um enorme prazer tê-lo aqui. obrigado. Seguia então para o segundo orador, Peter Jansson, isto é, por ordem alfabética. É licenciado em Economia, mestrado em Desenvolvimento Económico, é consultor na avaliação de impacto de projetos do terceiro setor, nesta área transversal da economia social, no âmbito da Universidade Católica do Porto. Também é consultor em várias áreas nas políticas públicas com a Goat Policy, presidente da Animais de Rua e também membro da direção da Associação Unificar Projeto Dropi e coordenador do projeto ChemCare da Abraço, sendo também gestor de empresas. Seja muito bem-vindo, Peter Jackson, a Muito este obrigado. evento. Muito Passaremos então a Letícia. Letícia tem colaborado desde 1998 com diversas organizações ligadas ao combate dos preconceitos sobre as práticas sexuais, incluindo a prática de sexo comercial, sexualidades, relacionamentos consensuais e não exclusivistas de sexo e género, raça, etnia ou nacionalidade. Já desde 2011, Letícia trabalha profissionalmente, participando em atividades de apoio à melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores sexuais com variadas práticas de género e de pessoas trans. Recentemente, também trabalhou na identificação e resposta a barreiras no acesso a cuidados de saúde, nomeadamente no que concerne a pessoas sem nacionalidade portuguesa, pessoas trans e trabalhadores de sexo. Muito bem-vinda, mais uma vez, Letícia, a estes programas da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Gostaria também de vos apresentar o último orador, e é o professor Rui Tato Marinho. O professor Rui Tato Marinho também é muito conhecido, é médico, gastroenterologista, hepatologista, adictologista clínico, já desde com dedicação exclusiva desde 1991. Tem o doutoramento pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É professor catedrático desde 2025 da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Já leciona desde a década de 80, tem tido muitos cargos de coordenação pedagógica, coordenação científica, inclusivamente no Centro de Medicina Paliativa,
e no respectivo mestrado. Tem um percurso muito relevante na investigação clínica internacional. É investigador principal em 17 ensaios multicêntricos em 10 anos, 2013 a 2023, nas áreas de hepatite C, hepatite B, carcinoma hepatocelular. Tem mais de 150 artigos indexados, com publicações na New England Journal of Medicine e uma grande experiência como revisor científico e também é membro da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Para que haja depois um debate mais tranquilo entre os que estão presentes, o professor Rui Tato Marinho enviou-nos uma gravação que demora mais ou menos cerca de 6, 7 minutos e por isso ia pôr a gravação para começarmos a ouvir e depois então entramos no debate onde dou o palco aos oradores e à enfermeira Catarina. Vamos então ouvir aquilo que o professor diz. Bom dia a todos, meu nome é Rui Tato Marinho. Peço desculpa, estou a admitir. Só está. Sou gastroenterologista, hepatologista e diretor do Programa Nacional de Hepatites do MIRAS. Antes de mais, quero felicitar a professora Cristina pela literacia na saúde, pelo excelente trabalho que tem feito, com muita força, muita resiliência em prol da melhor informação no mundo, feito muita literacia aos portugueses e não só. O tema que vou falar é o chamado chemsex. E o que é que o chemsex tem a ver com a hepatologia, com as hepatites virais? O meu primeiro contato com o chemsex foi saber o que é o chemsex, foi há mais de 15 anos, numa reunião em Roterdão, onde estive numa reunião ligada a um grupo internacional que eu faço parte, e com colegas que trabalham no terreno, infecciologistas, em que percebi que havia um mundo, nessa altura não teria esse nome, mas que feito sexo em grupo, principalmente para homens, o quarto escuro, escolherem de propósito pessoas com HIV infectados pela roleta russa. Portanto, percebi que havia um mundo diferente que aí desconhecido, que eu desconhecia que existiria em Portugal. E lembro perfeitamente de ele ter contado que havia doentes dele, infecciologistas, que sabiam, isto não seria muito correto e que o risco de doenças infecciosas era elevado, participassem nessas práticas em grupo, mas que não conseguiriam resistir quando era muito. Portanto, eu pensei, isto é quase para algumas pessoas uma adição. Depois, mais tarde, em Berlim, estava numa reunião também de hepatologistas. Eu lembro que comecei a ouvir falar muito neste termo. Tive vergonha de perguntar, parecia ignorante, mas depois lá perguntei, lá me explicaram o que era, isto há mais de 10 anos atrás. E quando vim para Portugal, eu lembro de ter falado com o professor Francisco Jorge, diretor-geral da saúde. Nessa altura ainda não sabia, não tinha a ideia da dimensão que estava em relação à prática de sexo, também com recurso de substâncias químicas. Depois, mais tarde, nós por causa do serviço de gastroenterologia e hepatologia, começámos a ver em internados homens de 30 a 40 anos, em parente boa saúde, com características imunotransferáveis muito elevadas. Começámos a perceber, nessa altura internámos 6 ou 7, que muitos deles com hepatite A aguda, em uma situação relativamente rara, e depois percebemos que havia práticas de sexo, não sei se em grupo, mas no mundo das plataformas eletrónicas para conhecer pessoas, e percebi também que muitos deles vinham daí. Depois, mais recentemente, temos tido alguns casos, é referido também na literatura internacional, na prática internacional, de recidivas de hepatite
C. Como sabem, hoje em dia a hepatite C é muito fácil de tratar, 2 vezes comprimidos sem efeitos secundários, com taxa de eficácia de 97%. Não existe a medicina noutra área, aliás, é o meu Supremo Nobel do ano 2020, por causa disto mesmo, e até já ouvi casos de pessoas que podiam ser infectadas 8 ou 9 vezes. A cura da hepatite C, a eliminação do vírus não protege, não é como se fosse uma vacina, não, porque é relativamente fácil de tratar na segunda, terceira, quarta vez, e nós aqui não colocamos restrições, mas percebemos que alguns desses nossos pacientes com a nova hepatite C vêm dessas práticas do sexo em grupo, dos quartos escuros, e sei que existem, não sei se de norte a sul do país, mas existem alguns locais onde se pratica sexo deste tipo, chamado chemsex, que obviamente tem alguns riscos. A hepatite A não é uma doença grave, a hepatite C também, no momento, é muito fácil tratar mesmo na fase aguda. Agora, outras questões adicionais, que é a questão do VIH, que ainda não tem cura, sífilis, monkeypox e outras entidades que poderão vir por aí, além do uso das substâncias químicas, muitas vezes sem rede, digamos assim. O que é que eu recomendo? A vacinação para a hepatite A. Aliás, Portugal tem feito um excelente trabalho e no próximo dia 28 de julho, desde já são convidados para a Assembleia da República, na parte da manhã, em que vamos apresentar o nosso relatório de hepatites virais. A vacina para a hepatite A tem sido vacinados cada vez mais pessoas em Portugal. Eu acho que é propósito económicas que eu devia fazer e para o serviço poderá ser gratuita. A vacinação de pessoas, de adultos que não foram cobertos pelo Programa Nacional de Vacinação contra a hepatite B. Nós defendemos todas as pessoas de até os 65 anos, mas eu acho que poderá ser até mais tarde quem tenha atividade sexual que seja vacinado contra a hepatite B. Vale a pena o investimento. Tem uma vacina que cobre as duas, uma vacina combinada da A e a B, portanto tem 3 injeções, protegemos hepatite A, hepatite B, hepatite alta, que aparece também na hepatite B, e evitamos o cancro do fígado, que é uma das consequências da hepatite B. É o que eu recomendo, obviamente, já não falar no uso do preservativo, mas muitas vezes isso não se consegue implementar essa prática, principalmente no sexo em grupo, mas não devemos deixar de o dizer e, obviamente, estamos cá para o que der e vier, para acolher as pessoas que tenham alguma consequência dessa prática, mas queremos que estejam informados sobre os riscos, não só de doenças infecciosas, algumas delas incuráveis, portanto, tratáveis, como é o VIH, mas também do uso de substâncias químicas que muitas vezes não sabemos bem o que é que elas se são adulteradas ou não, está muito grande à volta disto. O resto boa noite e tenho pena de não estar no debate, mas outras alturas surgirão para reforçarmos cada vez mais a literacia na saúde e acolher toda a gente que tem os seus problemas de saúde sem caráter definitivo, apenas estamos aqui para ajudar. Um abraço e um resto boa noite. Muito bem. Vou só admitir as pessoas que estão ainda à espera. Vamos então dar início agora ao debate em presença dos nossos oradores e passo, de facto, o palco à enfermeira Catarina Esteves Santos, que vai conduzir aqui. Eu vou intervir pontualmente. Vamos a isto, vamos debater. Então, pode dar início. Enfermeira Catarina, o palco é seu. Olá a todos, boa noite, obrigada por estarem presentes. Este tema é realmente muito presente e este tema é fundamentado e cruza dimensões várias, nomeadamente a saúde sexual, a saúde física, a saúde mental, o consumo de substâncias, os direitos humanos e os cuidados de saúde.
O foco deste webinar, apesar de ser curto, de ser de 1 hora, temos tanta coisa para falar, mas o objetivo é mesmo aumentar a literacia em saúde de todos os que estão a assistir e aqueles que vão assistir, promover uma abordagem que seja baseada em evidência científica, e por isso é que temos um painel de peritos maravilhoso aqui, e refletir sobre como é que podemos melhorar as respostas à necessidade das pessoas. E se calhar eu vou começar com uma pergunta que é: será que todos falamos da mesma realidade quando dizemos chemsex? E a pergunta é: o que é chemsex? Tiago. Então, chemsex é o uso de substâncias psicoativas em contextos sexualizados, não é? Pronto, não sei se queres que eu partilhe quais são as substâncias que compõem, digamos assim, o conceito, mas pronto, é uma tríade, não é? Desculpem, composta por GHB, metanfetaminas e mefedrona, que são catinonas sintéticas, sendo que depois também existem algumas substâncias complementares que são usadas durante as festas, as sessões. E então, e porquê que é importante falarmos deste tema atualmente? Peter, Voltando aqui ao que o Tiago também estava a dizer e passando para esta tua questão, isto é importante porque o chemsex, sim, o chemsex, O quê? Vou tirar. alguém está com o microfone ligado? Tá. estamos aqui com uma intervenção. Pronto, eu estava aqui a dizer, então, que o chemsex, indo de encontro àquilo que o Tiago estava a referir, é importante falar sobre chemsex e é importante agora porque o chemsex não é só sobre consumos e não é só sobre sexo. É também sobre a forma como nos vemos a nós próprios, como nós nos internalizamos gerações de preconceito, como nos achamos inaptos para a construção de intimidade, não merecedores de intimidade e afeto. São múltiplas as causas. Para entender o conceito, temos que entender as suas causas, e só entendendo as suas causas conseguiremos dar aqui uma resposta que seja, de facto, eficaz, centrada na pessoa, centrada nas suas razões, que são diferentes de outras razões de outras pessoas. E, portanto, é muito importante percebermos que definir corretamente chemsex é relevante e que nos transporta também para compreender as motivações que estão por detrás. E, portanto, vai muito para além a ideia que eu queria deixar aqui é que vai muito para além do consumo das substâncias e vai muito para além do sexo. Tem mais níveis de densidade que é importante referir. A funeral infindável do Supremo Líder, que Obrigada por isso. Peço para desligar o microfone de quem não tiver noção, por favor, não sei se é possível. Mas obrigada por isso, porque muitas vezes, quando nós ouvimos falar de chemsex, muitas vezes eu interrogo esta questão, e isso é muito interessante o que estavas a falar, Peter, desta questão de será que nós primeiro pensamos nas substâncias ou pensamos nas pessoas, não é? E muitas vezes isto deixa-nos neste limbo do que. E porquê é que isto mudou tanto nos últimos anos? E Letícia, eu pergunto qual é que é o impacto dos princípios, aquilo que tu notas, e se tu podes partilhar um bocadinho do impacto que isto tem na saúde. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Então, estou numa posição um bocadinho ingrata, porque eu já não trabalho diretamente com o público há um bocadinho e, portanto, trago aqui informação requentada, não é? Tive de ir consultar os meus colegas, e aproveito para recomendar que ouçam um episódio recente do podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. O podcast chama-se Saúde em Público, está nas plataformas, e o episódio é sobre chemsex especificamente, e o Miguel Rocha faz um trabalho muito bom, enfermeiro e investigador em saúde pública, a explicar uma série de coisas importantes que não sei se teremos a oportunidade de abordar todas nesta conversa. Voltando à questão, Catarina, de quais são as necessidades identificadas. A primeira de todas é efetivamente a necessidade de informação. As pessoas só conseguem fazer escolhas verdadeiramente livres quando têm informação correta e completa. E, portanto, evitar demonizar o chemsex, e a professora Cristina, no início, nos momentos de conversa, antes do início do webinar, disse uma coisa que é fundamental, que é o importante é o respeito pelos direitos humanos, pelo exercício da liberdade
legitimar a procura do prazer, tudo isto são coisas boas, são coisas saudáveis, são coisas desejáveis, e é o que as pessoas procuram quando, quando têm chemsex e quando têm outras práticas, não é? Portanto, procurar a ligação com o outro, procurar o aumento da empatia, procurar ter mais prazer físico ou emocional, são coisas perfeitamente comuns. E, portanto, se algumas pessoas utilizam substâncias associadas ao contexto sexual para o fazer, é só mais uma das N variações que a humanidade encontrou para fazer isso tudo. Portanto, dito isto, há de facto algumas questões relacionadas com especificidades da prática, riscos associados ao consumo, riscos associados ao sexo, que se cruzam nesta prática, não é? Mas o importante é, de facto, fornecer às pessoas informação que lhes permita fazer escolhas informadas e capacitá-las também para gerirem esses riscos nos contextos em que ocorre o chemsex. Podemos desenvolver mais adiante na conversa estas ideias. Se me permitem, eu estou a ouvir com atenção todos de facto, isto é um princípio de direitos humanos e de conhecimento, e a literacia é isto, é desenvolver competências. A minha questão tem a ver também, por exemplo, que também não tenho esta informação, se o uso de substâncias para a utilização de práticas sexuais, se também tem impacto conforme a idade do consumidor. Isto é, se uma pessoa tem 17, 18 anos, ou tem 40, ou se tem 60, há mais riscos conforme sendo mais ou menos novo. E gostava de vos ouvir sobre isso, se calhar começando novamente pelo Tiago e depois pelo Johnson e depois por ti, Letícia, e terminando na Catarina. Sim, eu aqui falo de uma perspectiva, pronto, mais social e comunitária, né? Não tanto de uma perspectiva médica, mas sim, claro, com o avançar da idade a pessoa vai tendo já os seus desafios naturais que vamos tendo, não é, com a idade, e claro que o uso ou não de substâncias também vai influenciar, consoante a idade. Eu acho que sim. Pelo menos lá está, desta parte social, sim, posso confirmar que sim. Na Abraço, aqui no projeto que temos no Porto, o ChemCare, projeto piloto, financiado pela Gilead, a experiência que temos tido não nos permite ainda tirar grandes ilações em relação à idade propriamente dita. Como o Tiago, nós não tenho competências para falar aqui sobre o impacto clínico, né, destas substâncias sobre as pessoas consoante a sua idade. No entanto, aquilo que a evidência empírica nos tem mostrado é um bocadinho ao contrário, que é as pessoas mais velhas têm tido uma capacidade maior de gerir ou de ter sob controle a prática de chemsex do que as pessoas mais novas. Portanto, mas isto é um bocadinho diferente do que foi perguntado, ou seja, a prática de chemsex propriamente dito é um bocadinho mais controlada pelas pessoas mais velhas por comparação com as pessoas mais novas. Em relação ao impacto em saúde mental, em saúde física, acho que não conseguimos ainda tirar grandes ilações. Uhum. Não sendo sobre a idade exatamente, o uso de substâncias relaciona-se sempre com aquilo que sejam condições de saúde específicas das pessoas. E, portanto, em pessoas com mais idade, há mais probabilidade de encontrar doença cardiovascular, por exemplo. E algumas das substâncias utilizadas podem provocar alterações do ritmo cardíaco. No caso dos estimulantes, como a metanfetamina. E, portanto, se uma pessoa já tiver alguma condição de saúde que predisponha para ter problemas cardíacos, utilizar estimulantes, estes ou outros, pode aumentar o risco de ter um episódio com efeitos indesejáveis. O facto, as pessoas mais velhas também tendem a utilizar mais medicamentos. E, portanto, há mais risco de interação entre substâncias. Mas, fora isso, não conheço, como diziam o Tiago e o Peter, não há, creio eu, ainda dados em quantidade para podermos tirar conclusões sobre, ou concluir sobre nexos de causalidade. Daquilo que eu sei, eu acho que, e corrijam-me se eu estiver errada, vocês vão ter mais experiência que eu, mas em relação aos estudos, nós sabemos que existe uma maior prática em termos da idade, daqui da faixa etária, que foi essa a pergunta, provavelmente entre os 20 e os 30 anos, possivelmente. Do ponto de vista clínico, nós sabemos que isto é diferente do ponto de vista de saúde mental, e como o Peter estava a dizer, e bem,
a adição em si numa idade mais nova, nós sabemos que é mais difícil de gerir e de controlar. As pessoas que têm uma idade acima dos 30 já terão um impacto diferente. Do ponto de vista de saúde física, nós temos noção que as comorbilidades e as interações medicamentosas são um fator muito importante. Do ponto de vista e da perspectiva de quem trabalha na área do VIH, tem a ver efetivamente com a adesão à medicação, porque nós estamos a falar. Eu acho que depois era importante, se calhar, nós também falarmos um bocadinho disto, descomplicar e aumentar aqui o conhecimento do que é que implica efetivamente a prática do chemsex, que nós estamos a falar às vezes de pessoas que ficam dias, hum, em que não têm, não tomam a medicação e isso é que é um problema. Tiago, se calhar eu perguntava-te a ti em termos de intervenção entre pares, o que é importante, as pessoas saberem, o que é que tu gostavas que as pessoas que estão a assistir na intervenção de pares é fundamental as pessoas saberem em relação a estas coisas específicas sobre o chemsex, o que é que isto implica para a pessoa que consome? Ok, então, eu acho que a intervenção de pares não acontece porque os pares sabem tudo, ok? Mas mais no sentido de saberem como é que é estar naquele lugar e, portanto, são experiências criadas na base da confiança, a abertura de portas que permitem que realmente o cuidado aconteça, centrado na pessoa, não é? Focado naquela pessoa de uma forma horizontal, ocupando, não é, aqui um espaço. Muitas vezes era um espaço que estava, vazio, não é? Que não existia. Portanto, o par funciona aqui muito como uma ponte de confiança, por exemplo, entre o contacto com outros serviços. O par funciona muito aqui como, pronto, um elemento, digamos assim, que vai gerindo com a pessoa, consoante as necessidades que a pessoa nos traz, não é? Nós tentamos gerir da mesma forma, sempre pronto, com empatia, compaixão. Não sei se o Peter quer acrescentar aqui alguma coisa. Quero sim, e eu queria, acho que nunca é demais referir isto, o trabalho que o Tiago faz e que também faz o João Caldas no GAT, de conversa entre pares, de ajuda, etc. Esse tipo de abordagem é de longe a abordagem que traz melhores resultados. Nós aqui no Porto ainda não implementamos, o projeto também é recente, vamos implementar. Eu conto também para isso com a vossa ajuda no futuro, seguramente, mas é de facto a forma mais fácil de chegarmos às pessoas, chegarmos com empatia, chegarmos com alguma eficácia. O chemsex, nós provavelmente já vamos falar disso mais à frente, mas um dos desafios do chemsex para nós aqui no nosso projeto de Abraço tem sido o dropout das pessoas. Portanto, as pessoas rapidamente no sistema de saúde português perdem-se nos encaminhamentos entre consultas. O próprio consumo, quando problemático de substâncias, pode desorganizar a pessoa e, portanto, é muito possível que as pessoas se desorganizem e acabem por faltar a consultas e depois sentem culpa por faltar a consultas e não ligam porque sentem culpa, porque sentiram culpa, enfim. E o par tem aqui um papel fundamental, que é fazer este elo de ligação que sabemos à partida que não traz juízo de valor. E, portanto, a pessoa tem logo ali à partida uma barreira que é quebrada e acaba por ser uma referência, a referência, e parte fundamental para ajudar as pessoas que queiram ajuda para reduzir risco, minimizar danos, reduzir a prática ou abandonar a prática do chemsex. Eu então colocaria outra questão que tem a ver precisamente com isto dos consumos. Quem faz prática de chemsex já consumia previamente ou torna-se um novo consumidor? E gostava de perceber isso. E haverá espaço para final? Está aqui o Renato a perguntar. Sim, claro, evidentemente que há espaço para perguntas. Eu, por favor, peço-vos que vão pondo as perguntas no chat. Nós vamos lê-las todas e depois vamos permitir que vocês, na assistência, também interajam juntamente com estes oradores. Mas se quiserem, por favor, vão colocando as questões. Então, respondendo a esta questão, os consumos são prévios ou se iniciam com o chemsex ou que uma pessoa, quando pratica chemsex, já vem de outros consumos, na vossa experiência? Eu diria que a pessoa não precisa necessariamente de já vir de outro uso de substâncias propriamente, não é? Há pessoas que utilizam a substância X, outras pessoas utilizam a substância Y, há pessoas que fazem poliuso, então eu não diria que é necessariamente, hum,
obrigatório uma pessoa, antes de experimentar uma substância, digamos, associada ao chemsex, não é? Mais particular do contexto, que já tenha previamente usado outras substâncias. Há pessoas que sim, há pessoas que não, eu diria. Uhum. Muito bem. Se me permitem, Diz, eu diz. complementaria dizendo que há pessoas que se iniciam no consumo de substâncias quando experimentam o chemsex, quando têm essa oportunidade e decidem aproveitá-la. Também. O uso de substâncias associado ao sexo é veríssimo e a mais comum será provavelmente o álcool. Portanto, nesse sentido, é muito provável que muita gente já tenha usado outras substâncias antes de usar as que se usam no chemsex. Então, e porquê que é importante a nossa atenção sobre esta prática do chemsex? Pergunto para vocês. Peter, se Se me quiseres per- falar um bocadinho. Desculpa, Letícia. Não, não, força, força, Peter. Voltamos um bocadinho à definição daquilo que é chemsex, não é? A nossa sensibilidade aqui é que o chemsex tem que ter um tratamento muito próprio. As pessoas podem ter consumido anteriormente outras substâncias, podem não ter consumido. São números que provavelmente se tocam, podem não se tocar. Aqui o que importa é perceber que o consumo sexualizado de certas substâncias entre homens que têm sexo com homens e outras pessoas trans e bissexuais é uma coisa muito específica e é uma coisa específica da comunidade. E, portanto, nós temos que olhar novamente, o que dizia há pouco, olhar para o conceito como um todo, não é? O que é que está na origem? Quais são as motivações das pessoas? Não é só a curiosidade, não é só a libertação e a desinibição sexual. Há todo um conjunto de coisas, há gerações de conceitos vividos, não é? Há crenças de que nós não somos capazes de construir relações, não é? Percepções de autovalor também muito enviesadas, não é? E, portanto, o conceito de chemsex é muito abrangente e importa, por isso, ter um tratamento específico, diferenciado, tanto ao nível de redução do risco, como depois no nível, se calhar, mais terapêutico, ao nível de comunidades terapêuticas, que em Portugal não existem especificamente para o chemsex. Portanto, é muito importante voltar aqui ao tema da definição e perceber exatamente quem é que pratica, com quem é que pratica, como pratica, etc. E só fazendo aqui puxar aqui a brasa ao nosso projeto, nós em Portugal temos um problema de uma forma geral, em todos os setores, de ausência de dados. Falta de dados, falta de tratamento de dados, e portanto, sem dados nós não conseguimos construir políticas públicas. E políticas públicas que sabemos que vão ser bem-sucedidas. E sobre o chemsex é muito latente a ausência de dados. Há o estudo do EMIS que ainda não foi totalmente publicado, 2024. Há um par de estudos, alguns da altura do Covid, mas na realidade nós não temos dados sobre isto. Portanto, nós na Abraço aqui no Porto estamos a fazer um grande estudo no Grande Porto e no norte do país. Pedimos a colaboração de todos os profissionais de saúde, todos e todas as profissionais de saúde na sua divulgação. E vamos querer partilhar estes dados, porque é fundamental que nós consigamos saber aquilo que está a acontecer, pronto, neste caso, no Grande Porto e no norte do país, porque nós sem isso não conseguimos construir aqui os projetos, as políticas que são necessárias para o tema do chemsex. Agora, voltando à questão, o chemsex é uma coisa muito específica, uma população muito específica, consumos também muito particulares, estas três classes de substâncias que foram referidas já, e, portanto, tem que ter esse tratamento diferenciado. Eu só queria aqui descomplicar, porque eu acho que é importante também passar esta mensagem, descomplicando, e por favor ajudem-me, vou pedir a vossa ajuda, porque o chemsex tem a ver com a prática, tem a ver com a prática, com o consumo de substâncias para a prática sexual, e isto pode ser uma vez isolado ou pode ser durante 24 horas, 48 horas, 72 horas, e portanto, isto é intencional, não é? Portanto, isto é que tem um impacto muito, muito grande na saúde, não é? Portanto, estávamos aqui a falar do impacto que isto tem nas várias idades. E por isso é que o Peter também estava a falar do grupo específico e de idades específicas. E, um, e Peter, eu aproveitava já que tu estás a falar para falar um bocadinho do projeto do Porto que vocês têm, a especificidade que isso tem, se pudesses partilhar, por favor. Claro que sim. Portanto, nós aqui, quando falamos sobre chemsex, também há que diferenciar que nem todo o chemsex é problemático. Algum chemsex pode ser problemático. Portanto, eu acho que a grande diferença acaba por ser essa. Nós somos receptores da informação que nos é passada pelas pessoas e nós não temos que aceitar ou não aceitar. É a informação que as pessoas nos passam e é com ela que nós trabalhamos, não é?
no respeito pelos seus direitos, pelas suas decisões. Este projeto aqui tem duas vertentes muito específicas: estudar o que está a acontecer, e a Abraço tem esta coisa de identifica uma necessidade empírica e lança um estudo ao mesmo tempo que implementa o projeto, e depois são coisas que ocorrem em simultâneo e nós vamos moldando o projeto à medida das necessidades que também vamos identificando aqui nestes estudos. Portanto, por um lado estamos a estudar, pelo outro estamos a implementar uma metodologia que não é muito diferente do que se aplica em Lisboa e noutros países, de redução de risco, com consultas de saúde mental, consultas de medicina na área das dependências, articulação com os serviços. Temos o objetivo também de ter ajuda de pares, e, portanto, é nestes dois setores. Portanto, mais informação, redução de risco. Claro, quando nos sinalizam que querem reduzir a prática, abandonar a prática, nós tentamos, em conjunto com a pessoa, construir um caminho tendente a esse objetivo, não é? Mas tem que ser a pessoa, claro, a sinalizar que é por aí que quer ir. No, claro, claro que sim, claro que sim. Todos nós somos livres de tomar decisões na vida. A minha questão também prende-se com aquilo que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Sabemos que é um potenciador, como dizia o professor Ritato Marinho, de algumas doenças, nomeadamente as hepatites. Hum, o que é que nós podemos fazer em alternativa, por exemplo, ao chemsex? Imaginem que vocês conhecem o perfil das pessoas, o prazer que têm, que prazeres alternativos nós temos para estas pessoas? Esta é uma grande questão. E que não as ponham em risco, às vezes, sei lá, de ter HIV, de ter uma saúde mental mais debilitada, de terem hepatite C. O ano passado, fiz um painel muitíssimo interessante com o Dr. João Golão e que se chamava precisamente Prazeres Alternativos. Ele é um homem das adições, sabe, melhor do que tudo, e sempre nesta conversa muito descomplicada e de refletir, ele falava sobre os prazeres alternativos. E por isso, o que é que vocês acham que podem ser os prazeres alternativos para estas pessoas se para optarem por outra alternativa que não o chemsex? Gostava de vos ouvir. Podemos começar pelo Peter, que já está aqui na minha janela. Não querendo, então, eu vou tentar ser muito curto em relação a isto. Nós começamos sempre. É muito relevante esta questão e é muito importante que as pessoas compreendam que existe vida além do chemsex, qualquer que seja a pessoa, nós, pronto, é importante interiorizar isto. Nós começamos, no entanto, sempre por, no contexto do chemsex, vamos definir estratégias com a pessoa de reduzir riscos e, quando a prática se torna problemática, tentar que a pessoa também perceba que a prática está a ser problemática. Pronto, e depois uma parte do processo mais ajusante, portanto, após este trabalho da redução do risco, é precisamente trabalhar a parte de o que é que eu consigo fazer nos meus tempos livres, não é? O que é que prazeres alternativos é que existem. E aí voltamos àquele ponto inicial que eu falava. O chemsex é de facto uma coisa muito abrangente e devia fazer-nos refletir sobre a comunidade que nós queremos construir. E a comunidade que nós queremos construir deveria ser, no contexto queer, LGBTI, uma comunidade de maior atenção ao próximo, à próxima pessoa, e, portanto, com maior prática de desporto inclusivo, associações recreativas inclusivas, livrarias. Portanto, o Porto, neste sentido, acho que tem apresentado aqui alguns recursos interessantes, e as pessoas que nos procuram têm também começado a aderir a caminhadas com outros homens gay no primeiro sábado de cada mês. Portanto, começa a haver aqui um conjunto de desafios e de práticas inclusivas, não centradas no sexo, que é importante desenvolver enquanto comunidade, pronto, onde possamos caber todos, não é, com as nossas circunstâncias. Letícia, Tiago? E depois penso que há pessoas que já levantaram a mão, se quiserem depois abrir o microfone e comentar. Já vi que a Maria Eugénia Saraiva também está, que é ótimo. Também gostava de a ouvir, mas gostava de ouvir a Letícia e o Tiago. Pronto, realmente eu acho que é importante salientar aqui sempre para complementar o que o Peter está a trazer, que ele já está a trazer muito, e eu concordo, que é a prática de chemsex nem sempre é um problema. Acho que é importante sempre ressalvar isso, não para não romantizar, deixa eu fazer isso. mas para também não diabolizar. Aumentem que Não para romantizar, mas também não para diabolizar.
O sinal mais importante realmente a ter atenção é a relação que a pessoa desenvolve com a substância, não é? O que é que está por trás dessa relação não saudável que a pessoa desenvolve com a substância. E muitas das vezes uma das razões é esta que o Pedro está a trazer a solução para, não é? Que é o isolamento. As pessoas começam-se a sentir muito isoladas, começam a perder realmente os seus interesses pessoais, a perder as suas relações humanas fora da cena do chemsex. E então, estas iniciativas, como o Pedro partilhou, da caminhada no Porto, são realmente aqui muito boas para contrariar isto, não é? Letícia? Como já foi dito, e frisando, as motivações para praticar chemsex são diversas. A mesma pessoa pode ter motivações diversas e, em diversos momentos, ter diferentes motivações ou combinações de motivações para praticar chemsex nesse momento. Portanto, há pessoas que o fazem pelo prazer físico e pelo prazer da conexão que sentem quando usam essas substâncias. Há pessoas que o fazem à procura dessa ligação, porque por algum motivo não a costumam sentir. Portanto, quando alguém utiliza porque gosta do formigueiro, gosta de ter os sentidos aguçados, mas não tem problemas em sentir ligação interpessoal, tenho muita dificuldade em pensar num prazer alternativo para essa pessoa. Essa pessoa está a fazer uma coisa porque é melhor assim. Quando alguém está à procura de ligação, como disseram o Tiago e o Peter, oferecer outras atividades onde essa ligação possa ser encontrada, ah, poderá ser uma alternativa para aquilo que a pessoa está a procurar. Mas há situações em que não tenho efetivamente, não consigo imaginar uma alternativa. Há alguém que utiliza substâncias para desligar respostas emocionais desagradáveis e poder ter sexo, que entende que aquilo é socialmente desejável, ah, ou quer ter sexo e consegue ter prazer quando desliga as respostas emocionais desagradáveis. Pronto, para essa pessoa não tem outra alternativa, não é? Aquilo é a muleta que a pessoa usa para poder funcionar e fazer uma coisa que quer fazer. E ter muletas para utilizar é uma coisa boa. Ah, mal estaria ao mundo se não tivéssemos muletas nas suas diversas variações. Há quem queira não utilizar muletas e consiga deixar de utilizar. Há quem deixe de utilizar muletas e fique pior por isso. Há quem use muletas só em determinadas circunstâncias e há quem use muletas a vida toda. E, portanto, há vantagens e desvantagens em utilizar muletas, perdoem-me estar aqui a insistir na analogia semitonta, ahm, e é tudo uma questão de cada pessoa avaliar quais são as vantagens e as desvantagens para si em cada momento. E à partida, em cada momento, com a informação de que dispõe e as circunstâncias em que se encontra, cada pessoa fará a escolha que considera ser a mais vantajosa para si. Repito que é importante a pessoa ter também a informação correta e completa para poder fazer a escolha de forma verdadeiramente livre. Eu Sim, só por queria isso é que é tão importante momentos como este e como outros que já temos vindo para trazer realmente essa literacia para as pessoas conseguirem fazer escolhas informadas, a todos os níveis, não é? Seja sobre vias de uso, seja sobre as substâncias, seja sobre, pronto, o que a pessoa precisar saber, saber. Estava a ver a presidente da Liga Portuguesa contra a SIDA, Maria Eugénia Saraiva, e se ela estiver aí, gostava muito de a ouvir, porque é uma voz também muito importante para nós. temos muitas pessoas importantes. Eu só queria mesmo acrescentar esta coisa, esta mensagem que eu acho que é importante passar, que é isto pode não ser um problema, como todos os consumos podem não ser um problema. E é preciso muitas vezes esta questão, esta visão holística que o Peter está aqui a falar, que é fundamental, e na literacia em saúde é isto, que é ter mais conhecimento, as pessoas serem livres, mas no seu todo, dentro da sua dimensão, dentro do seu eu, dentro do seu ser, dentro do seu fator, dos seus fatores sociais e a dimensão onde a pessoa vive. Mas, acima de tudo, reaprender esta parte da sexualidade sem as substâncias e onde é que está aqui o limite entre o bem-estar e a recompensa e qual é que é a dimensão pela qual a pessoa consome, não é? E isso realmente é muito importante e interessante o município envolver-se e ter também informação para dar ferramentas que sejam efetivamente alternativas prazerosas Bom, para todos na comunidade. Letícia, Voltando à pergunta da Catarina que ficou por responder de há pouco, que é como gerir, por exemplo, a pessoa que não tem
uma boa adesão terapêutica, portanto, tomar medicação diariamente, e no contexto de um episódio prolongado e sob a influência de substâncias, se esquece de fazer essa toma. Precisamos então também de tecnologias de saúde que permitam que ela não tenha de fazer uma toma oral diária, se isso não for o mais adequado para o seu contexto. E agarrando no exemplo do VIH e do tratamento da infecção, existem já alternativas injetáveis, mas não estão disponíveis, portanto, ainda não são comparticipadas pelo SNS, não são uma alternativa, e provavelmente nunca serão, eh, nunca não serão nos próximos tempos uma alternativa generalizada para todas as pessoas. Mas já há pessoas a fazer uso de medicação antirretroviral injetável com autorizações de utilização excepcional, porque para aquelas pessoas faz sentido. E não têm de ser pessoas que estão a fazer chemsex e por isso esquecem de tomar os comprimidos. Há pessoas que vivem em contextos hostis, não é? Lá em casa vive mais gente que é esterofóbica e, portanto, elas não podem ter o frasquinho dos comprimidos que pode ser encontrado. Para estas pessoas, a solução para uma adesão terapêutica desejada pelas próprias poderá ser o injetável, com regularidade. E esticando-me aqui um bocadinho, abusando de ter o microfone, existem efetivamente riscos específicos associados ao chemsex, nomeadamente relacionados com o consentimento, quer o consentimento para usar substâncias, que podem ser, a pessoa pode não querer aquela substância e alguém lhe passar e ela já não está em condições de avaliar se aquela é a substância que ela não quer. A pessoa pode negociar eficazmente limites no início de um episódio, mas depois não conseguir negociar esses limites. Em episódios prolongados podem sair pessoas e entrar pessoas novas e, portanto, eu consegui eventualmente negociar de forma eficaz limites com uma pessoa que já não está presente e já não consegui negociá-los de forma eficaz com alguém que chegou entretanto, ou porque essa pessoa não quer saber dos meus limites ou porque eu já não me consegui explicar tão bem. E há riscos associados ao uso de material de injeção, por exemplo. Mas para todas estas coisas, podemos pensar em soluções que não são perfeitas, não servem para toda a gente, não servem para todos os contextos. Mas se eu tiver comunicação não verbal, um código de pulseiras coloridas, por exemplo, como acontece em saunas, isso poderá ajudar a lembrar quais são os meus limites nesse contexto. Se eu tiver anéis coloridos nas seringas, seja eu a injetar-me, ou seja, outra pessoa ou outras pessoas a injetar-me, porque isso é erotizado, o que é preciso é que a luz permita ver a cor do anel colorido da minha seringa. E, portanto, se tiver tudo com candeeiros vermelhos, berrou, não é? A minha solução não funciona. Mas se houver o cuidado de ter luz de espectro completo para a seringa, para garantir que a minha é que tem o anel azul e não a que tem o anel cor-de-rosa, isso poderá ser uma solução para reduzir o risco. É, portanto, importante capacitar as pessoas antes de acontecerem as coisas. Mas como não podemos oferecer a toda a gente um curso, porque poderá haver na sua vida a possibilidade de terem chemsex, temos de estar permanentemente com abertura e com capacidade de trabalho em rede para responder às várias necessidades, para nos educarmos mutuamente e para podermos passar informação correta e completa às pessoas. E aquilo que ontem não era uma necessidade antevista por mim, amanhã poderá ser respondida quando eu for ao serviço do Tiago ou ao serviço do Peter e disser, nunca pensei que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Pronto, para a próxima vez, o Tiago ou o Peter já me ofereceram soluções que eu posso tentar implementar na minha experiência. Deixa-me só Outras complementar. Deixa só informar a Peço Catarina, desculpa, está. ia só dar uma última ideia, que é a questão do condutor que fica sóbrio, não é? Vai toda a gente para os copos, mas há um que não bebe. Pronto, outra solução é ter pessoas de confiança, de amigos, não é? Que estão nas festas, mas que em alguns dias estão na festa sem participar, estão só a garantir que toda a gente funciona de maneira com menor risco. Interessante. Muito obrigada, Letícia. Temos a Maria Eugénia Saraiva. Bem-vinda Eu também. sou muito rápida porque é um prazer estar a ouvir todos. É com muito gosto que ouço as associações congêneres que têm um trabalho meritório e a nossa querida enfermeira que tanto sabe. E, de facto, a minimização, a redução de riscos e a minimização de danos
é uma abordagem de saúde pública e, como nós já ouvimos aqui, temos é que pensar sem fundamentalismos na proteção do indivíduo que consome, seja através do chemsex, seja através de outras práticas. E, de facto, a equipa multidisciplinar que cada associação tem e as parcerias de todas estas associações que têm este trabalho no terreno é fundamental, porque o nosso Estado continua aliado destas práticas, continua à margem do que é a verdadeira prevenção. E acho que é importante continuarmos a fazer esse trabalho. Na Liga Portuguesa contra a SIDA também continuamos a receber muitos jovens, eu tenho estado a ouvir-vos, entre os 20 e muitos e os 30 e muitos, mas também pessoas de maior idade que começaram a sentir um problema a nível de saúde sexual, de menos erição, de menos apetite e acharam que por bem misturar aquilo que vocês há pouco falavam, os medicamentos com as substâncias que também já foram aqui referidas. O que é que acontece? É uma bomba. É uma bomba e estamos depois a ter, além do problema da saúde mental, problemas a nível cardiovasculares, problema de grande aflição para estas pessoas de maior idade, porque também quiseram experimentar. Há, de facto, festas que são próprias para este tipo de práticas e não raras são as vezes que a linha SOS-SIDA recebe chamadas de pessoas que estão aflitas e não sabem como lidar. E é bom saber que há associações que têm este foco, que há associações que têm esta expertise nesta área e o saber não ocupa, e portanto é sempre muito bom ver a nossa Presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde preocupar-se na prevenção da saúde, sobretudo, e não sempre da doença, como muitas vezes nós falamos. Um beijo a todos, um grande abraço e continuem. Estamos juntos. Muito obrigada, Maria Eugénia. É um enorme Obrigado. prazer. Pegando aqui, só enganchando aqui numa coisa que a Maria partilhou sobre o poliuso, lá está, esse é um dos poderes da literacia e essa é uma das coisas que nós temos e trazemos todos os dias na prática com estas pessoas, é informá-las que, sei lá, uma coisa que para nós é simples porque temos esse conhecimento e tentar simplificar também para a pessoa, que não deve misturar dois depressores do sistema nervoso central, por exemplo. Então, é essa literacia toda também que podemos dar às pessoas sobre o poliuso, sobre a interação de substâncias, acho que isso também previne muito e muitas coisas. Muito bem, está aqui uma pergunta. O Renato colocou aqui uma questão, eu vou ler, e diz o seguinte: eu fiz um levantamento de vídeos publicados por utilizadores do SlamSex, uso injetável, na plataforma X, e a análise mostrou que a câmara mostra mais a aplicação das substâncias e a experiência individual do utilizador do que a atividade sexual em si. Na vossa opinião, que trabalham diretamente com este tema, estamos a ir para um caminho de mais chem e menos sex? Ou seja, pode ser um indicador de mudança de comportamento com redução da atividade sexual como se conhecia até então? E quais os impactos problemáticos deste tipo específico de conteúdo circulando em plataformas digitais disponíveis, inclusivamente para menores de idade? Renato Lima, psicólogo e Pronto. doutorando da sexualidade humana da Universidade do Porto. Uma boa Pronto, questão. só aqui para condensar, esses conteúdos não estão acessíveis a qualquer pessoa, porque para esses conteúdos aparecerem para uma pessoa nessa plataforma, a pessoa tem que fazer uma verificação de idade e tem que ter mais de 18 anos. Depois, aproveitando já aqui o que foi partilhado aqui pela Letícia sobre o momento, digamos assim, quase chamar-lhe canónico da injeção, em que é uma coisa que realmente é fetichizada, e aí já entramos aqui um bocadinho no campo do fetiche, e se calhar por isso é que a Câmara foca tanto na injeção e não foca tanto noutra parte do sexo e foca mais nesse momento, mas é isso.
Acho que aí já entramos um bocadinho aqui na parte do fetiche, porque é realmente uma coisa fetichizada, como também já tinha sido e ainda continua, não é? Como foi partilhado naquele vídeo inicial, a fetichização de pessoas que vivem com VIH e estão detetáveis, e há toda esta dinâmica de roleta russa. É uma coisa que também se encontra vídeos por aí sobre isso, não só no X, também em grupos do Telegram, em canais informais, essas coisas estão por aí, sim. Tal como qualquer outro tipo de pornografia, atenção, também é importante ressalvar isso. É, sim. Eu, se puder, se me permitirem só dar aqui um contributo também, aqui no resumo que eu tinha preparado para, ou que preparei para a conferência, há aqui um conjunto de situações e também aproveitando que estamos aqui a falar para profissionais. Agora deixa de ouvir. Há aqui um conjunto de fatores que normalmente sinalizam que a pessoa pode estar a precisar de um acompanhamento mais próximo, e que se calhar pede de nós uma atenção mais redobrada. Esses pequenos fatores que nós vamos percebendo são o tipo de substâncias que são consumidas. Nós estamos com alguma preocupação a ouvir pessoas que consomem alfas ou monkey dust, que acaba por ser uma substância que desorganiza as pessoas de uma forma, se calhar, um bocadinho mais intensa. Também ficamos sempre com a atenção redobrada quando as pessoas nos sinalizam que passaram para injetáveis. E, por último, respondo um bocadinho à questão do Renato, quando o Renato pergunta se estamos numa fase mais chems, uma fase menos sexy. Aquilo que nos tem aparecido é que as pessoas, quando estão sozinhas a injetar drogas, têm já um longo caminho percorrido de chemsex e chegaram a um ponto em que, por vezes, não querem correr riscos para a sua saúde sexual e estar com outras pessoas. Pelo outro, estão já num patamar de prática diferente e estão a pensar já noutras coisas. Portanto, há esta parte fetichizante que o Tiago falou e que depois muito visualizava nestes vídeos, mas depois há também um conjunto de situações que nos alertam aqui ou que pedem de nós uma preocupação maior, são estes três fatores, portanto, o tipo de substância, se é injetável ou não e se a pessoa está a consumir ou a praticar a consumir sozinha, não é? Não sei se responderá à questão do Renato, mas pronto, era dar aqui um pequeno contributo. Não Eu, sei do se. Eu, do ponto de vista de saúde, não posso deixar de referir que aquilo complementando tudo o resto, que esta questão das infecções sexualmente transmissíveis e pegando no consentimento e de facto das pessoas não terem qualquer memória, o risco é elevado para tudo, não é? Para todos. Portanto, isso é muito importante e é fundamental este apoio da comunidade em que as pessoas possam ir, onde podem fazer testes e encaminhar para fazer depois o devido rastreio tudo o que é possível ou não. Muito bem. Estamos quase a 2 minutos do final. Isto normalmente demora 1 hora, por isso vamos ter 2 minutos. E gostava de ouvir de cada um de vocês uma recomendação, uma reflexão, sobre este tema, sempre na perspectiva de literacia em saúde, também de prevenção de doença, evidentemente. E gostava de depois ouvir finalmente o encerramento com a enfermeira Catarina Esteves Santos. Começaríamos então pelo Tiago, depois o Peter e depois a Letícia. Então, eu escrevi aqui, que eu já sabia que isto se escrevi. Então, uma recomendação prática é a criação de espaços mais inclusivos, espaços de escuta e diálogo sem julgamento, onde as pessoas possam realmente aceder à informação que seja credível e adaptada à realidade e à necessidade da pessoa, com base naquilo que a pessoa nos traz, na necessidade que a pessoa nos apresenta. Uma abordagem centrada na pessoa, claro, e baseada na redução de danos, que é o que temos falado aqui muito, né? Ahm, Apoiar cada pessoa a compreender as suas escolhas e apoiá-la no seu caminho, não é? E encontrar e desenvolver, criar estratégias com a pessoa, que vão de encontro, à promoção de mais saúde e mais bem-estar da pessoa. Pronto, depois aqui sobre a melhor prevenção, também escrevi que é aquela que coloca a pessoa no centro, não é? Uma abordagem de reduzir os danos, confiança, escuta e respeito. E, mais do que dizer às pessoas o que fazer, trata-se de garantirmos que elas têm acesso à informação, o apoio e a autonomia para tomar as decisões conscientes sobre a sua saúde e a sua vida. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada, Tiago. Se calhar agora, Peter.
Pronto, eu queria aproveitar que estamos com profissionais de saúde também aqui no painel para apelar, para encaminharem pessoas para o nosso estudo sobre o chemsex no Porto, no norte do país, está no nosso site, nas nossas redes. Também quando acharem que entenderem que no Porto ou cá em cima faça sentido uma abordagem comunitária, também estamos sempre abertos no Centro Comunitário da Rua da Topinha e transmitir aqui um conjunto de ideias muito base, mas que eu acho que também têm norteado a nossa prática e são resultado da experiência que temos tido com as pessoas que temos atendido. Portanto, nem todo o chemsex é problemático e mais informação conduz a melhores decisões. Acho que já falámos bastante sobre isto. É importante reter isto, nem todo o chemsex é problemático e quanto mais informação se transmite e se consegue que a pessoa adquira, melhores resultados seguramente virão. Não desistir face ao dropout do paciente ou da paciente, ou seja, faz parte do processo, pode pedir da parte do profissional de saúde aqui um encaminhamento mais ativo, uma insistência um bocadinho mais ativa para perceber se a pessoa foi verdadeiramente encaminhada ou não, se participou ou não das consultas. Aquilo que falava há pouco, algumas substâncias geram-nos algum fator adicional de preocupação, os alfas, o facto da pessoa fazer injetável ou também o facto de já estar a fazer sozinho. O apoio comunitário é essencial para gerir o tema do chemsex, ajudar a pessoa a construir uma resposta e o apoio de pares é fundamental. Por último, duas ideias. A nossa percepção é que o chemsex é praticado por 50%, ou melhor, que 50% das pessoas que praticam chemsex estão em PrEP, 20, 25, 30% têm diagnóstico por VIH. Nós temos aqui 20% que de alguma forma não estão cobertas pela medicina, pela medicação antirretroviral. E, portanto, é essencial nós conseguirmos chegar a estas pessoas e a forma que se calhar temos de chegar a estas pessoas é por via dos rastreios, é por via das organizações de base comunitária. E depois, no fundo, transmitir aqui também aquilo que disse há pouco da construção da comunidade, quão difícil é. Nós, enquanto comunidade queer, LGBTIQA+, é importante nós conseguirmos construir espaços, como o Tiago dizia, em que as pessoas se sintam incluídas. O chemsex pode não ser problemático, quando é problemático, ele também sobrevive aqui de umas características muito específicas. As redes sociais estão em todo lado, portanto, há uma ubiquidade das redes sociais, nomeadamente do Grindr. Há esta filosofia do swipe left, swipe right, não é? A forma como descartamos pessoas, também deveríamos refletir um bocado sobre isso. O preço e a disponibilidade das substâncias são fundamentais para que isto também seja permanentemente acessível. E, portanto, isto são desafios muito próprios da comunidade e é por isso também que o chemsex precisa aqui de um tratamento específico, diferenciado, em que os profissionais de saúde também têm competências culturais para entender aquilo que são as vivências queer. E queria agradecer, se estão todos aqui a ouvir isto, seguramente estão super interessados e agradecer aqui à professora Cristina e à enfermeira Catarina, que têm sido líderes aqui na transmissão de informação sobre saúde, agradecer aqui pelo convite. Muito obrigada, Peter Jensen. Muito obrigada também pelas suas palavras e também pela sua reflexão tão importante. E finalmente ouviríamos a Letícia e depois encerraríamos com a enfermeira Catarina. Muito rapidamente, frisaria o potencial salutogénico do chemsex para algumas pessoas, especialmente para pessoas que têm experiência de discriminação ou ainda que não a tenham, ou não considerem que a tenham, têm pelo menos a noção de que há uma hostilidade estrutural crescente relativamente à diversidade. E, portanto, o chemsex tem aqui um potencial de fazer bem à saúde mental no contexto em que vivemos e que não parece vir a tornar-se mais simpático. Relativamente ao atendimento, existe a possibilidade do autoestigma, e existe também a possibilidade de percepção de que aquele local de atendimento é um espaço que não é seguro. E, portanto, a pessoa pode retrair-se e não partilhar informação. Portanto, as consultas específicas devem existir para sinalizar que aquele é um espaço seguro e, independentemente do espaço onde o atendimento ocorra, para além de não dever haver julgamento no atendimento,
é ok haver perguntas exploratórias, desde que sejam sempre antecedidas do intuito da pergunta, para a pessoa não sentir que está a ser devassada gratuitamente. Ah, E finalmente, só para não pensarem que andamos aqui a encher a boca com o trabalho em rede e queremos aprofundar a troca de conhecimento, ficam a saber que a Abraço no Porto e em Lisboa o GATA, o Objetivo de Cidades e a Positivo estão neste momento a arrancar com um estudo conjunto. Portanto, isto não é só dizer, também fazemos. Muito obrigada, Letícia. Sempre fazer. A experiência que tenho vossa é que, de facto, é mesmo uma intervenção real, centrada na pessoa, com os direitos da pessoa, mas, sobretudo, nesta perspectiva que a literacia em saúde tem de dar mais competências, dar mais conhecimento para as pessoas terem as tais decisões informadas. Primeiro, Catarina, estamos quase a encerrar. Sim, então eu quero agradecer a todos os palestrantes e a todos os ouvintes e hoje percebemos que o chemsex não pode ser reduzido à substância. É uma realidade multifatorial que exige respostas integradas, sem estigma e centradas na pessoa. Falámos de prevenção, redução de danos, saúde mental, VIH, hepatites e outras ISTs e acesso aos cuidados. Mais do que respostas simples, fica a importância de escutar, compreender e adaptar as intervenções às necessidades de cada pessoa. Agradeço a todos pela partilha de conhecimentos e experiências e a todos os participantes pelas perguntas e pela presença. Esperamos que esta conversa contribua para uma prática mais informada, mais humana e mais eficaz. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, enfermeira Catarina. Muito obrigada a todos mesmo. Foi um verdadeiro espírito de cooperação no conhecimento. É preciso cooperar no conhecimento, é preciso entender que estamos a falar de pessoas, não é? E ainda bem que as pessoas que praticam o chemsex vos têm a vocês para se esclarecerem, para se orientarem e para tomarem as decisões que quiserem na vida. Em nome da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, agradeço a todos, uma boa noite. Vamos fazer a gravação e estou a ver ali a enfermeira Isabel Sestelo, olá. E quem quiser abrir a câmara para tirar a fotografia, por favor, vamos tirar a nossa fotografia. Quem quiser juntar-se e pedir à enfermeira Catarina que nos tirasse. É sempre um enorme prazer ver aqui estas caras. Estou a ver a enfermeira Ana Rita, saúde escolar, como está? Que bom, que bom. É mesmo A bom. Ana também está aí. Sim, senhora. É verdade. Para vos dizer que a vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, que trabalha tardíssimo, até tardíssimo, mas mesmo assim faz sempre um esforço. A terapeuta Mariana Fonseca, minha querida, estás aí? Se Ai, quiseres dizer um olá a todos, teria muito gosto. Agora deixei de te ver. Deixei de a ver. Mas vamos tirar a foto. Então, quem tem? Quem tira? está a Edith aqui. Eu estou a ver isto. Edith, tens de desligar o telefone, o microfone, por favor. Deixem-me pôr isto. Há aqui muita gente. A Sandra também já está a rir. Esperem, vou fazer contagem. 3, 2, 1. Outra. Fez um glu-glu? Espera, Edith, está a aparecer mais pessoas. 3, 2, 1. Espera, o Renato não apareceu. Agora Apareceu já está. agora. Espera. A Olá, Mariana agora. Mariana. Já está, já está. 1, 2, 3. Já está. Obrigada. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até breve. Obrigado a todas as O pessoas. vídeo vai Obrigado. ser disponibilizado em breve. Obrigadíssima, até à próxima. Obrigado. Boa noite. Uma boa Obrigada aos noite. nossos excelentes oradores.